Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz também para você que está em casa. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Eu sei que você está acomodado, mas eu quero que você se coloque de pé. Deus tem suas formas de agir. Talvez você está cansado, talvez seu dia foi muito corrido. Não sei se você descansou, se você fez mais coisas, mas nós estamos na casa do Senhor. E é motivo de muita alegria, é motivo de muita graça, de muita bondade, de muita misericórdia. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares e nós estamos na casa de Deus. Então eu e você precisamos entender que aqui não tem cansaço, aqui não tem adversidades, aqui tem gratidão de saber que o Todo-Poderoso está cuidando de nós, o Todo-Poderoso tem nos sustentado e isso é motivo de muita alegria para nós. É o primeiro domingo do ano, tem muitos domingos pela frente, tem todo um ano especial para nós. Então, que nessa noite você entenda isso. Talvez só virou uma noite, né? Veio 2023 e talvez nada de mágico aconteceu. E nem vai acontecer. O 2023, né, Josimar, é uma construção de dias. Não tem nada místico. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar buscando, você vai continuar caminhando naquilo que Deus tem para você. Aí sim o seu 2023 vai ser abençoado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo de número 38, que é o tema que nós vamos trabalhar esse ano: servir como Marta e adorar como Maria. Pensa num desafio. Eu não sei qual que é mais difícil, se é servir como Marta ou adorar como Maria. Aí talvez você vai falar assim: pastor, claro que servir como Marta é mais fácil. Não, servir como qualquer um é mais fácil, como Marta não. Agora adorar como Maria, está aí outro desafio. Adorar como qualquer um também, mas adorar como Maria é um desafio muito grande. Então nós como igreja precisamos disso. Conforme o pastor Marcel disse ontem, precisamos desse equilíbrio. Às vezes a gente pende muito, é fácil ir para o serviço. Pensa em alguém que trabalhou 2022, estava escrito na minha testa, Marta. Trabalhei muito em 2022, mas eu entendo que nós precisamos nos voltar para isso, para adoração, para fazer as coisas conscientemente, entender onde Deus realmente nos quer. E hoje nós vamos ler esse texto e eu quero trabalhar um pouquinho da vida de Maria, também um pouquinho da realidade da igreja, para nós aprendermos e darmos continuidade. Que você encontre esse equilíbrio no ano de 2023, amém? Diz assim o texto: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, para poder te agradecer pela oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando, a oportunidade de estarmos na sua casa, prestando um culto ao Senhor. E nesse momento, Pai, chegou a hora de ouvirmos a sua voz através da sua palavra, a explicação da sua palavra, a pregação das Escrituras, e nós necessitamos, Pai, de te ouvir.
Nós necessitamos de saber qual é a sua vontade para nós e o que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa noite. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, mas também te pedir que no nome de Jesus, o Senhor use a minha vida com graça, com autoridade, com ousadia, para que possamos aprender com o Senhor e desfrutarmos, Deus, da sua voz. Eu peço também pelo coração da tua igreja, que o coração da tua igreja esteja apto para ouvir essa mensagem. Que a tua igreja, Deus, possa receber essa mensagem e ela possa frutificar em cada coração. Usa a minha vida pela tua misericórdia e toda intervenção do inimigo seja repreendida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, que o Espírito Santo do Senhor possa nos edificar. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, conforme eu disse aqui, eu estou pregando exatamente no mesmo texto que o pastor Marcel pregou ontem. Você que não esteve aqui, ou que está assistindo essa mensagem pela internet, de forma bem resumida, esse é o nosso tema, esse é o nosso desafio para 2023, encontrar um equilíbrio na adoração e também no serviço. Nós precisamos ser uma igreja que adora, uma igreja que está aos pés do Senhor, uma igreja que vive na oração, que vive na leitura da palavra, que vive na dedicação ao Senhor, que faz verdadeiramente a vontade do Senhor. A igreja que tem intimidade, um povo que ouve verdadeiramente a voz do Senhor e gasta tempo com Ele. Nós precisamos de ser essa igreja, mas também precisamos de ser a igreja que serve, precisamos de ser a igreja que estende a mão, precisamos de ser a igreja que se preocupa, que ajuda, que faz também obras sociais, obras missionárias, que participa da causa da cidade, que participa da causa dos necessitados, que participa da causa dos irmãos aqui da igreja. Precisamos ser uma igreja que trabalha, que serve, que considera os outros superiores a nós, a ponto de servirmos uns aos outros. Esse é o grande desafio que temos por parte da igreja para esse ano de 2023. E uma das coisas que o pastor Marcel disse ontem, que me chamou a atenção, é que toda Maria, quando ela se encontra na adoração, ela acaba sendo um pouquinho de Marta. Por quê? Quem conhece verdadeiramente o lugar da adoração, também é levado para o lugar do serviço. Se você ora, se você busca ao Senhor com intensidade, com fervor, não tem como você ficar parado na igreja, vendo as coisas acontecerem e voltar para sua casa. Se você verdadeiramente ora e ouve ao Senhor, isso deságua na vida das pessoas. Então você acaba sendo Marta também. Mas em compensação, uma outra coisa que foi dita, existe muita Marta que só é Marta. E isso não agrada ao Senhor. Precisamos, Martas, de sermos também Maria. Precisamos servir, precisamos de ajudar, precisamos de estender a mão, mas também não podemos deixar o lugar da adoração. Então, se tratando de um tema como esse, falando um pouco sobre esse equilíbrio, eu preciso relatar para você algumas das situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Irmãos, grande parte das pessoas estão ocupadas, grande parte das pessoas estão sem tempo, grande parte das pessoas estão ansiosas, grande parte das pessoas estão sobrecarregadas, grande parte das pessoas tem a impressão que o tempo está passando muito rápido. Grande parte das pessoas que a gente encontra e pergunta assim: nossa, você sumiu? A resposta dessa pessoa normalmente é a correria do dia a dia, a correria do trabalho, a correria da vida. E se olharmos a sociedade
ela anda numa velocidade muito acelerada. Se nós olharmos para irmos nas casas uns dos outros, a situação mudou um pouquinho, diferente dos mais antigos. Os antigos tinham o costume de ir na casa do outro a qualquer momento. Os mais jovens você precisa de programar. Tanto que na casa das vovós, você chega e está tudo lá. Mas nas casas da nossa juventude, se você chegar sem avisar, você é uma visita indesejada. Porque tem toda uma programação que precisa de ser refeita para atender a sua solicitação. Mas chegue em alguém mais antigo para você ver. Se o café já não está na mesa, se a broa, o almoço já está sendo preparado. A nossa geração ela tem mudado. Isso é resultado da tecnologia. Isso é resultado da globalização. Isso é resultado, Josimar, da má administração do tempo. Nós estamos sempre ocupados. Hoje em dia é muito engraçado, se você mandar uma mensagem para alguém e falar assim, posso te ligar? Normalmente a pessoa fala assim, me liga tal hora. Antigamente você ligava e a pessoa atendia. Às vezes a pessoa até pode atender, mas devido a vários compromissos, ela entende que não é para atender naquele momento. Existem áudios de WhatsApp que você envia que a pessoa ouve só os primeiros segundos. E depois ela já acha que entendeu o recado e já toca o barco. Ou seja, está todo mundo numa correria. E isso é verdade nas empresas, nos comércios, nas famílias e também na igreja. Só que eu entendo que lá na sua casa você tem um micro-ondas. Lá na sua casa tem os fast food. Só que na presença do Senhor isso nunca vai mudar. Tempo ainda é tempo. Qualidade ainda é qualidade. Talvez na sua empresa o home office está tomando conta. Mas na casa do Senhor ainda tem que ter presença. Ainda que você esteja de casa e seja alcançado pela mensagem do Senhor, nada se compara a estar aqui, na comunhão dos irmãos, no sorriso, no abraço, no calor, no sorriso, na alegria de vivermos juntos aquilo que Deus tem. Então, se tratando da realidade da sociedade, eu preciso também entrar na realidade da igreja. Eu lembro de algumas épocas onde algumas igrejas tinha culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não estou falando que isso seja bom, que eu sei que existe a parte ruim disso também. Mas à medida que o tempo vai passando e se deixar só por conta do povo, irmãos, é terça, quinta e domingo, né, pastor? Mas se deixar por conta do povo, é só domingo. E olhe lá, porque nós temos as nossas atividades, temos a nossa família. Eu reconheço que você não pode negligenciar a sua vida familiar, mas eu tenho que entender que a igreja precisa de viver aos pés do Senhor. E refletindo nessa tarde, eu fiquei pensando, na igreja dos dias de hoje, tem Maria na adoração, tem Marta no serviço, e tem Lázaro, que está morto. Essa não é a realidade da vida de Lázaro, eu entendo. Mas gente, tem gente aqui na igreja, irmão, que é Maria. Só oração, oração, oração. E ajuda no que precisar também, faz e acontece. Tem gente que é só Marta. Irmãos, mas tem uns que é Lázaro. Está precisando de Jesus ir lá, arredar a pedra e falar assim, vem, porque está morto, não faz nada. E a pergunta é, quem você é? Maria, Marta ou Lázaro morto? 4 dias, já tem 4 anos, 5 anos que está morto. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, né? Eu sei que a brincadeira está fora do contexto da palavra, mas vamos lá. Existe uma enorme quantidade de serviço aqui na casa do Senhor. Gente, é muito serviço. A igreja é igual um pasto. É igual um serviço de sítio. Se você deixar sem fazer, você pode até deixar sem fazer, né, Hélio? Mas daqui a
a pouco, daqui uns 15 dias, daqui uns 30 dias, você vai ter que fazer. Se você não fizer, vai deteriorar, vai perder o valor. E assim também é aqui. Serviço tem demais. E uma coisa, isso aqui não é murmuração, tá? É informação. Normalmente são os mesmos que fazem. É muita gente atarefada, é muita gente com muitas responsabilidades e pouca gente que pega mesmo no batente e faz as coisas acontecerem. Aí talvez você vai falar: pastor, mas tem coisa que precisa de ser delegado. Eu entendo, mas tem coisas que você pode fazer. Tem coisa que você não precisa de autorização nenhuma para você fazer. E pensando hoje à tarde algumas coisas que tem para fazer aqui na igreja, visita aos necessitados. É uma coisa que você não precisa comunicar com ninguém. Você pode olhar para um necessitado, seja ele qual for, e visitar. Mas é um serviço também que pode ser não feito e depois ficar na conta de alguém. Um serviço de evangelização é um serviço que você pode fazer. Tem o serviço do aconselhamento que você pode fazer. Tem o serviço nas células. Deixar a casa pronta, banheiros limpos, convidar pessoas, receber pessoas, preparar um lanche, preparar uma palavra. Tem os serviços nos cultos. Preparar uma palavra, ensaiar, ministrar louvor, limpar a igreja, abrir e fechar a igreja, receber os visitantes, acender e apagar as luzes, exercer serviço no ministério infantil, adolescentes, na cantina e outros. Fora alguns serviços externos, que são os serviços sociais. Queridos, tem muito serviço para você conseguir entrar por essas portas e voltar para casa da mesma forma. Tem muito serviço para você simplesmente declarar que ama a Cristo e voltar para casa do mesmo jeito. E olhando para esse monte de serviço, a correria que a gente vive na sociedade e também algumas 3 realidades que a gente não pode negar. Quais são elas? Família. Mesmo nessa correria que você vive, você tem a sua família. E vou te dizer, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então você não pode negligenciar a sua família. Por quê? Se você se envolver no serviço e negligenciar a sua família, você vai ter problema. É questão de tempo. Aí existe outra coisa que também a gente não pode negligenciar, o que é a nossa saúde. Se você trabalha, e não estou falando só agora do trabalho na casa de Deus, mas todas as áreas da sua vida, e você trabalha, e não cuida da saúde, você vai ter problemas. E também o nosso trabalho, que você precisa para sustentar a sua casa. Deus é provedor do seu lar, amém? Mas é através da sua vida. Então você precisa entender que se você negligenciar sua família, sua saúde e o seu trabalho, você vai ter problemas. Pastor, tantos desafios, tantas obrigações, tanto serviço na casa do Senhor, na minha casa, na minha vida. Onde que eu vou encontrar tempo para fazer a vontade de Deus? A vida está corrida para todo mundo. Onde que eu vou encontrar tempo para ser disciplinado na minha vida espiritual? Aí eu quero aprender um pouquinho com as atitudes de Maria e poder compartilhar com vocês. O texto vai dizer, no versículo 42, que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A primeira coisa, e o pastor Marcel também citou isso ontem, nós temos essa capacidade de escolher, nós temos essa capacidade de decisões do que a gente vai fazer, da forma que a gente vai se comportar, e a Bíblia está falando que Maria escolheu a boa parte
e essa boa parte não lhe será tirada. O que está acontecendo no texto? Jesus está na casa de Marta, Marta está atarefada, preparando, eu acredito que um bom banquete, preparando comida para todo jeito, para servir Jesus e os discípulos. E enquanto Marta está atarefada, correndo para lá e para cá, Maria está aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, tendo comunhão com Ele, estando com Ele. E Marta fica desesperada, porque ela está trabalhando e Maria está lá, de boa, ouvindo a mensagem do Senhor. Até que Marta vai ficar desesperada e falar: Jesus, aí não dá. Fala com a Maria para me ajudar. Não tem como você falar com a Maria para me dar uma força? Porque eu estou sozinha aqui e ela está aí com você. Aí Jesus vai dizer: Marta, Martinha, deixa eu te explicar um negócio. Por favor, ela está escolhendo a melhor parte. Você está atarefada, você está desesperada. O que Maria está escolhendo, ninguém vai tirar dela. Queridos, essa melhor parte, essa boa parte, que faz toda a diferença na vida de Maria. E eu e você precisamos de escolher. Por quê? Servir é bom? Sim. Servir nos completa como seres humanos? Sim. Servir agrada a Deus? Sim. Servir é gostoso? Sim. Servir dá resultado? Sim. Só que essa boa parte, ninguém pode tirar da gente. A oportunidade que Maria está tendo de estar presencialmente aos pés de Jesus, ninguém pode roubar dela. A oportunidade que Maria está tendo de receber os ensinamentos da boca de Jesus, ninguém pode roubar dela. E o que eu preciso te ensinar é que essa melhor parte é estar aos pés de Jesus. Essa melhor parte é ter comunhão com Jesus. Essa melhor parte é nada mais importar, por mais importante que seja, do que estar aos pés de Jesus. A sensação que Maria estava sentindo, para tentar contextualizar com a sensação que a gente sente, é aquele dia que você está orando e a presença de Deus se manifesta verdadeiramente no seu coração, e você consegue sentir a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. É exatamente isso que Maria está sentindo. Sabe aquele dia que você está orando e você fala para Deus: Deus, eu não sei o motivo da tua presença estar tão notória nesse lugar. Eu não sei te explicar, eu não mereço tamanha bondade, mas o que eu te peço é que essa presença não vá embora, é que essa presença não saia daqui, é que o Senhor não me abandone de forma nenhuma. É estar verdadeiramente aos pés de Jesus. Sabe aquele momento da oração, aquele momento, aquela certeza que você sabe: Deus está comigo, Deus cuida de mim, na hora da dificuldade, na hora do problema. O que nos firma verdadeiramente em prosseguir, em continuar, é ter essa certeza, saber, essa boa parte está disponível para nós. É no meio do desespero, na hora que seres humanos comuns tomariam decisões erradas, e pela graça e misericórdia do Senhor Ele vem e nos sustenta. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Maria escolheu ter comunhão com Deus, e isso não será tirado dela. Maria está vivendo, Romanos 8, que diz: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro vão me separar do amor de Deus. Maria está escolhendo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Aí eu preciso refletir na vida de Maria e também já aplicar na minha vida e na sua vida. Por quê que a gente passa um dia sem orar? Por que que a gente passa um dia sem pegar a palavra? Por que que a gente é crente? Por que que a gente é cristão e não desfruta dessa melhor parte? Essa é a pergunta, irmãos, que precisa ser perguntada todo culto.
Por que que a gente se envolve no serviço, se envolve em tantas coisas, mas deixa de lado a melhor parte, que é poder dobrar os nossos joelhos e saber que o Deus Todo-Poderoso está nos ouvindo. Tem gente que invoca deuses que não existem. Você conhece o Deus Todo-Poderoso e não tem a capacidade de parar o seu dia a dia, de parar aquilo que você está fazendo para dar o seu tempo para Ele. Eu e você precisamos dessa certeza no nosso coração. Eu costumo refletir sobre isso e vivo isso. Parece que a gente finge que Deus não existe. Porque se a gente tivesse convicção que Deus existe de verdade, a nossa forma de viver era diferente, a nossa forma de orar era diferente, a nossa forma de ler a Bíblia seria diferente. Porque nós precisamos de escolher essa boa parte, porque essa boa parte ninguém vai tirar da gente. Os ensinamentos que Maria estava recebendo ali eram capazes de sustentar a sua caminhada com Deus. Eu e você não podemos negligenciar a oportunidade de estar aos pés de Jesus. O véu foi rasgado, irmãos, é só você fechar a porta do seu quarto, é só você dobrar o seu joelho, é só você trancar a porta do seu banheiro e falar: Deus, eu quero te encontrar, Deus, eu quero te servir, eu quero viver a sua vontade, eu quero escolher, Deus, a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E para esse ano isso precisa mudar na realidade da igreja. Nós precisamos de escolher a melhor parte, porque as lutas vão vir, os problemas vão bater na nossa porta. Irmãos, são 365 dias, é luta para mais de metro. Se você não escolher a melhor parte, isso vai ser tirado de você. Você precisa escolher a melhor parte. Aí Maria está mostrando que mais importante que servir um belo banquete é estar aos pés do mestre. Maria não negocia estar aos pés do mestre. Não troque o serviço, não troque os pés do mestre pelo serviço. Gente, isso é uma verdade que precisamos de viver. Mais importante que servir um belo banquete é estar aos pés do mestre. Pastor, então você está falando que Jesus não merecia um belo banquete? Merecia. Mas mais importante que esse belo banquete é aprender com ele os seus ensinamentos. Aí eu preciso citar as coisas que a gente vive aqui na igreja. Uma visita é importante, pastor? Sim, demais. Mas não é mais importante que estar aos pés do mestre. Pastor, mas eu visito. A pergunta é: você vive aos pés do mestre? E visita? Amém. Se você está só visitando, você não está fazendo a vontade de Deus. Uma outra coisa, isso aqui presta atenção, irmão, não é indireta para ninguém, tá? Principalmente os irmãos que ornamentam toda bonita a igreja. Ornamentar a igreja é importante, irmãos? Sim. Mas não é mais importante que estar aos pés do mestre. Se você está aos pés do mestre e ornamenta a igreja, é top. Se aprimorar no teclado, na bateria, nas aulas de música que os irmãos estão fazendo, isso é maravilhoso. Isso é importante? Sim. Só que não é mais importante que estar aos pés do mestre. Então você precisa se dedicar em todas essas coisas e também estar aos pés do mestre. Porque não adianta você ser o melhor baterista da terra se você só bate bateria e não está aos pés do mestre. Uma outra coisa, as obras sociais que a gente faz, né, o instituto que a gente tem, o tanto de pessoas que a gente abençoa, não é mais importante que estar aos pés de Jesus. Se for para estar aos pés de Jesus e ter um instituto que abençoa todas as famílias da cidade, amém. Mas se não for para estar aos pés de Jesus, de que adianta o instituto? Isso é uma verdade que a gente precisa carregar. Ter uma célula abençoada é legal, sim, é importante, mas estar aos pés do mestre é mais importante ainda. Só que às vezes a gente só vai para um lado.
Não, pastor, mas na minha célula eu chego lá, eu faço, eu aconteço, eu tenho a minha performance. Mas a pergunta é, está aos pés do mestre? Está gastando tempo com oração? Está gastando tempo com dedicação, com leitura da palavra? E se a gente for olhar o tanto de serviço que a gente tem para fazer na igreja, dependendo, você não vai conseguir ficar aos pés do mestre. Eu gosto quando os irmãos que têm as dificuldades como eu tenho, dão uns avisos na oração, né, Fábio? Dão a responsabilidade na gente, agora vai ter que vir na oração. Fazer o quê? Dá seu jeito. Gente, nós precisamos de estar aos pés do mestre. É dificultoso acordar 6 horas, amanhã, sim. Terça é, quarta é, quinta, para mim é também, sexta também. Mas irmão, você pode estar aqui. Eu sei que todo mundo aqui tem desafios, e o fato de você vir também não te faz melhor do que ninguém. Mas a realidade é, eu preciso estar aos pés do mestre. Ah não, pastor, perdi hora, não deu para eu estar. E qual momento do dia você vai estar aos pés do mestre? Nós precisamos de estar aos pés do mestre. Senão vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e nós não estamos aos pés do mestre. Missões é importante? Sim. Ensaios são importantes? Sim. A galera do som, transmissão, estruturas, data show, isso é importante demais. Igual o pastor Marcel citou ontem, você que está em casa, recebendo essa transmissão, teve alguém que chegou mais cedo, teve alguém que preparou tudo, fez e aconteceu, para quê? Para você ser abençoado. Mas se essas pessoas não estiverem aos pés de Jesus, não adianta nada. É interessante, né? Pior que a gente pode fazer, e não está agradando a Deus, porque mais importante de tudo que a gente fizer aqui, é estar aos pés de Jesus. Jesus não está querendo muito de nós, Ele está querendo que nós venhamos estar aos pés de Jesus. Não estar aos pés do mestre é correr atrás do vento. Vai ficar cansado, vai ficar frustrado, vai ficar triste. O resultado não vai vir igual você espera, mas não está aos pés do mestre. Irmãos, a vida cristã, e Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias sobre isso, só aguenta, irmãos, a vida cristã se tiver aos pés do mestre. O texto de Colossenses vai falar que a nossa vida está escondida em Deus. É problema, é baque, é luta, é dificuldade. Irmãos, é mais dor de cabeça do que coisa boa a vida ministerial. É um problema aqui, é um problema ali, é um desafio aqui, é um desafio lá. Mas aos pés do mestre a gente consegue prosseguir. Por quê? Aos pés do mestre ele vai fazer tudo que a gente quer? Não. Mas preste atenção, eu e você teremos uma cosmovisão de mundo diferente. Quando eu estou aos pés do mestre, a minha capacidade de enfrentar as dificuldades é diferente. O desespero não toma conta de você, porque a sua vida está escondida em Deus, e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Isso é por isso que Jesus está nos chamando para estar aos pés dEle. Não fique aos pés da religião, não fique aos pés do serviço, fique aos pés do mestre. Vale a pena orar. Pastor, eu não tenho palavras. Ora. Pastor, eu não tenho palavras. Coloca um louvor e vai adorar o Senhor. Mas gaste tempo com o mestre, fique na presença dele, se derrama. E à medida que você ir praticando, à medida que você vai, Deus vai abrindo seu coração, você vai pegando mais intimidade com Ele e desfrutando de uma vida verdadeira com Ele. E aí eu aprendo mais também. Tem um texto, né, em João capítulo 11, lá onde Lázaro está sendo ressuscitado. A Bíblia diz que Maria está chorando, e Jesus não resiste às lágrimas de Maria. Eu e você precisamos de estar aos pés de Jesus, porque Ele cuida da gente, irmãos. Ele conhece quem está aos pés dEle. Aí a segunda coisa que eu vou te ensinar é que o serviço vai passar.
As obras, por melhores que sejam, elas não nos sustentam. O que nos sustenta é estar aos pés de Jesus. Gente, faça obras. É bom, isso fortalece a igreja. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas as obras são resultado de quê? De salvos, de pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo, de pessoas que creram. Mas o serviço passa. Se você só trabalha, isso passa. Chega uma hora que você não pode trabalhar mais, chega uma hora que a idade chega uma hora que você só vai restar para você estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus não tem vigor, estar aos pés de Jesus não tem idade, estar aos pés de Jesus não tem local, estar aos pés de Jesus precisa ser uma condição. Porque o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21, vai dizer que alguns vão chegar diante dele no reino dos céus e vão dizer, no reino do céu não, nos últimos dias, que vão dizer: Senhor, Senhor, queremos entrar no reino dos céus. E Jesus vai dizer: mas só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade do meu Pai. Muitos vão dizer para Jesus: Senhor, mas nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Trabalho não é o bastante, serviço não é o bastante, fazer não é o bastante. O que é que nós precisamos? De estar aos pés de Jesus. Se apenas realizar fosse garantir a aprovação de Deus, Jesus não tinha declarado esses versículos. Só que entenda, não adianta ser aquele que faz tudo se você não conhece o Senhor. Não adianta você expulsar demônio não é facinho não, tá? Profetizar não é facinho também não. Operar maravilhas não é fácil. Só que isso não é o bastante. Porque quando a gente vê alguém expulsando um demônio, a gente pensa: nossa, esse aí tem autoridade, né? Só que não é o bastante. Por quê? O que faz a diferença é estar aos pés do Senhor. Se nós como igreja entendermos a importância de estarmos aos pés do Senhor, a gente vai trabalhar sim, mas vai ser equilibrado. E nós não podemos abrir mão de estar aos pés do Senhor. Com a vida de Maria, isso aqui também eu preciso que você aprenda. Nós aprendemos que Jesus não está querendo muito. Jesus está querendo que nós venhamos estar aos seus pés. Com a vida de Maria, a gente pode aprender que o Salvador, o que faz e acontece, sabe quem que é? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não é você, é Jesus. Gente, pense em alguém. O pastor Marcel também é desse, né? Tem uns trem que eu não gosto de deixar as coisas sem fazer na igreja, irmãos. O que eu consigo ver, estava com o Denilson lá atrás agora, falou: Denilson, o culto de ontem estava fazendo a diferença, né? Um trem que eu estava fazendo ali, secando as escadas, irmão. As escadas estavam molhadas, tá, diáconos? A escada estava molhada, as criancinhas podiam cair, aí o pastor estava secando as escadas. Só que presta atenção numa coisa: eu detesto ver um trem sem fazer. Só que eu não sou o que tem que fazer tudo. Porque se eu fizer, eu estou roubando de vocês a oportunidade de fazer. Essa é a verdade do nosso coração. E às vezes esse excesso de zelo, o dia que eu for pregar de Marta eu vou falar disso, se ninguém tiver pregado, é o que deixa a gente afoito, é o que deixa a gente atarefado, é o que deixa a gente distraído. Olha a palavra que Jesus vai usar com Marta: você está distraída, ou seja, você tinha que estar preocupada com outras coisas, e você está distraída em seus afazeres, e sendo que o mais importante você está deixando de lado. Gente, o Salvador é Jesus. Lá na sua célula, sabe quem é o Salvador? Jesus.
Aqui na igreja, o Salvador é Jesus. Só que tem muita gente zelosa, irmãos. Eu entendo, isso é maravilhoso. Uma pessoa zelosa, ela não gosta que ponha a mão no teclado de qualquer jeito. Porque isso aqui é do Senhor, a bateria, a capa do violão, os bancos, a Kombi, as coisas lá em cima. Gente, isso sabe o que é? Zelo. Isso é nós entendermos o valor que essas coisas têm. Mas nós, como seres humanos, temos que entender o que Deus está esperando de nós. Porque às vezes o que Deus está esperando de nós é ficar aos pés dele. Irmãos, é muito lindo, igual uma coisa que eu acho maravilhosa, é o dia da chuva, igual os diáconos fazem. Vai lá, o Duda abre o guarda-chuva grande, busca os irmãos. Gente, isso é perfeito. Mas se não tiver isso, e tiver aos pés de Jesus, é perfeito também. Vocês estão me entendendo que às vezes se dependesse da gente, a gente ia implantar várias coisas para que a igreja se torne cada vez melhor, mas o caminho é cada um fazer um pouquinho para que o reino de Deus cresça e toda a igreja esteja verdadeiramente aos pés de Jesus. A transmissão é importante, sim, mas se só o camarão ficar sentado lá, irmãos, não vai dar. Muitas coisas são importantes aqui na igreja. Só que nós precisamos de quem entender, não somos os salvadores. Existe Deus também em outras igrejas nessa cidade. Existem pastores também que são homens de Deus. Existem homens e mulheres de Deus espalhados aí sobre a face da terra. E a gente precisa de viver isso. Faça o que você pode, porque talvez você está morrendo no serviço e morrendo espiritualmente por não estar aos pés de Jesus. Irmãos, a gente vai morrer, a igreja vai continuar, irmãos. A igreja vai falar umas palavras bonitas para você aí depois que você morrer, mas a igreja vai continuar. Deus levanta, Deus tem compromisso com a obra dele. Tem 2000 anos que a igreja está caminhando, irmão, aos trancos e barrancos. De vez em quando aparece um sem vergonha aí que assume a igreja, mas depois Deus levanta os remanescentes e restaura o negócio. Irmãos, Deus cuida da igreja. Aí você vai falar, tá vendo? Eu falo para vocês não ficar trabalhando, mas também tá igual Lázaro. Ajuda aí. Essa é a verdade. Cada um pode fazer um pouquinho. Você pode ir atrás de um, você pode ir atrás do outro, você pode olhar uma coisa, você pode olhar outra, que você facilita o trabalho. E eu fico com esse texto, Salmo 127. Isso que eu preciso implantar na minha cabeça, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos seria repousar tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles fazem, sabe o que? Dormem. Irmãos, isso para entrar na cabeça. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem. Porque quando a gente está dormindo, sabe o que a gente está falando para a terra, para a vida, para a nossa família, para Deus, para todo mundo? Eu vou descansar. Eu fiz o que eu podia fazer. O dia vai acabar, não dá para me fazer mais nada, eu não tenho força para mais nada. Eu vou repousar. Irmãos, e a Bíblia está falando que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida dos lírios do campo. Paulo plantou, Apolo regou. E quem dá o crescimento é Deus. Gente, eu falo que esses dias que eu fiquei pensando, Deus do céu, fiz uns cálculos para o instituto ali, até compartilhei com o pastor Marcel. Falei, sangue de Jesus tem poder. Se o Senhor não edificar a casa, eu tenho que dormir mesmo, porque se eu não descansar, as coisas não vão acontecer. Não vai dar, irmãos. Só que eu preciso de fazer o quê? Ficar aos pés de Jesus. Aí eu fiquei pensando hoje à tarde, no 7º dia, o Todo-Poderoso descansou. E o Todo-Poderoso não cansa. Ele repousou. Ele quis mostrar para nós que nós precisamos do sábado, do Shabat, do dia do descanso, do dia de Deus,
Só que nós emendamos, irmão, de domingo a domingo, e nós não somos adventistas, né? Que a gente não guarda o sábado, mas não guarda também dia nenhum. Não, pastor, é todos os dias que a gente guarda, irmãos. Nós precisamos de viver uma vida com Deus. Precisamos de parar por alguns momentos e falar: Deus, deixa eu desacelerar para viver o que Deus quer. Porque quando você tirar a mão e ir para os pés de Jesus, Ele vai fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Essa é a verdade que precisa estar no meu e no seu coração. Irmãos, eu sei que é difícil, vocês não têm noção como é que é difícil para mim. Vocês, quem convive mais perto, sabe. Só que entenda, é Deus que cuida, é Deus que faz. E se é propósito de Deus, se é projeto de Deus, não depende de mim, não depende de você, depende, sabe de quem? Dele. É Ele que levanta, é Ele que ajuda, é Ele que abate, é Ele que faz. Isso é o reino dos céus. E para nós encerrarmos, que nesse ano você alinhe sua vida, para que você consiga estar aos pés de Jesus. Talvez você é crente dessa igreja, você é membro, dizimista, toma ceia, e não está orando, irmãos. Não está trabalhando e nem orando. Está na hora de você alinhar a sua vida. Talvez você está só trabalhando, está na hora de você alinhar a sua vida. Está na hora de você viver uma vida aos pés de Jesus. Não deixa que nada te distraia de estar aos pés de Jesus. Não troque o serviço por Jesus. E digo mais, não deixa que o serviço esconda quem você realmente é. Porque talvez você é bom de serviço e fraquinho na fé. Aí está geral falando: nossa, essa pessoa é abençoada. Irmão, Jesus está te vendo. Servir sem estar aos pés é inútil. Se você serve sem estar aos pés, você irá se frustrar em breve. Preste atenção nisso. Servir na igreja e no ministério sem estar aos pés de Jesus é inútil. Está adiantando nada. Se você serve sem estar aos pés de Jesus, você vai se frustrar rapidinho. E é questão de tempo você ser só uma saudade aqui nessa igreja. Se você está servindo sem estar aos pés de Jesus, é igual óleo, irmão, em máquina, né, Josi? É exatamente, precisa do óleo. Que se você não colocar o óleo, as máquinas entram em pane e não conseguem as coisas acontecerem. Assim também é a vida com Deus. E outra coisa, para eu encerrar de vez, se você está servindo sem estar aos pés de Jesus, você está se tornando um murmurador. Que pensa em alguém para reclamar da obra, é alguém que não está aos pés de Jesus. Pense em alguém para reclamar do ministério, é alguém que não está aos pés de Jesus. Pense em alguém para colocar defeito nas coisas, é uma pessoa que não está aos pés de Jesus. Ah, que é isso, que é aquilo, que é fulano. A própria Marta, irmão, ela só viu o defeito de Maria porque ela não estava aos pés de Jesus. Se ela estivesse aos pés de Jesus, ela estava de boa, adorando como Maria. Vou falar de verdade, se você vê um irmão está reclamando demais da igreja, reclamando demais, não estou falando que a igreja não tenha defeito, tá? Está reclamando demais, um pastor que estiver reclamando das ovelhas, reclamando, você pode falar com ele: irmão, você está orando pouco, você não está aos pés de Jesus não, porque quem está aos pés de Jesus, ele reconhece que ainda que não seja do jeito dele, no tempo dele, o Todo-Poderoso é aquele que é o dono da obra e que faz todas as coisas. Se coloque de pé. Irmãos, essa oração precisa envolver todos nós. Eu não estou falando só para você vir nas orações. Preste atenção nisso, isso é importante, sim. Mas você tem que ter um hábito diário de uma vida com Deus. Os irmãos daqui da igreja que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais têm falado muito sobre planejamento. Nessas agendas diárias nossas, nós precisamos encaixar um tempo com Deus. E quanto maior ele for, melhor. Porque talvez nas nossas agendas a gente vai colocar um monte de coisa e a vida com Deus vai ficando de lado. Das metas, talvez que você gosta de metas, a sua vida espiritual precisa de um renovo. O seu ano só vai ser diferente se você mudar do seu interior e deixar o lugar que você está e ir para os pés de Jesus.
Eu e você precisamos de estar aos pés de Jesus. Sem estar aos pés de Jesus, a gente está perdido, a gente está lascado. E eu quero que você ore comigo, não dependa apenas da minha oração, mas nós vamos pedir ao Senhor para estarmos aos pés de Jesus. Não há lugar melhor que estar do que aos pés de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor está nessa palavra. A minha oração, Deus, é pedindo perdão pelas vezes, Deus, que nós negligenciamos a sua voz. Pai, nos perdoa como igreja pelas vezes, Deus, que nós negligenciamos o teu chamado, negligenciamos as oportunidades, meu Pai, de estarmos aos seus pés. Nós pedimos perdão, meu Pai, pelas vezes que trocamos o serviço por estar aos pés de Jesus. Nós pedimos perdão, Deus, pelas vezes que nós deixamos de te buscar para fazer tantas outras coisas. Pedimos perdão, meu Pai, pela nossa falta de organização, pela nossa falta de prioridade, pela nossa falta de desejo de te buscar, meu Pai. Eu peço perdão por aquilo que temos feito que não te agrada, por aquilo que temos feito que não te glorifica, e nós pedimos também, Deus, que a tua graça possa nos sustentar. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa gerar em nossos corações o desejo pela tua presença. Gera em nossos corações o desejo, meu Pai, de estar aos seus pés. Desperta-nos, Deus, para uma vida de oração. Desperta-nos, Deus, para uma vida de renúncia, para uma vida de uma verdadeira adoração aos seus pés. Pai, tira-nos de toda religiosidade. Não deixa, Pai, que a sua igreja venha viver uma vida religiosa, mas que em nome de Jesus a sua igreja possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Toma a minha vida, toma a vida do pastor Marcel, toma cada líder de célula, cada líder de departamento, toma cada membro dessa igreja, e que no nome de Jesus, nesse novo ano que está vindo, seja um ano que venhamos estar verdadeiramente aos seus pés, que as células estejam aos seus pés, Pai, que cada membro dessa igreja, onde quer que ele esteja, Deus, verdadeiramente aos seus pés. Nos dá graça, meu Pai, para sermos como Maria. Nos dá graça, Pai, para levarmos a sério a nossa vida de adoração, e que em nome de Jesus, meu Pai, nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, renova nossas forças espirituais, renova, Deus, esse desejo ardente pela tua presença, renova, Deus, esse primeiro amor nos nossos corações, e que em nome de Jesus, Pai, como igreja, nós venhamos ajudar uns aos outros, no serviço, no amor, na oração, e que em nome de Jesus, como igreja, Pai, possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus, o nosso ano que está vindo. Pai, nos dá um ano abençoado, e que cada dia, Pai, possamos estar aos seus pés, para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós precisamos de estar aos pés de Jesus. Que sejamos como Maria, aos pés de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado, e tenha uma boa semana.